Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as paralelas e as transversais. Quem está comigo hoje é o professor Rafael. Olá, boa tarde estudantes, boa tarde professores, boa tarde curiosos que querem aprender um pouco de matemática. Estaremos hoje aqui para mais uma aula. Estou de volta, né, Jonas? Não estava aqui Na na segunda-feira. segunda-feira com vocês, né? A aula a gente vai falar sobre retas paralelas cortadas por retas transversais. Lembre-se da aula que nós demos na sexta-feira passada, dia 4, né? É encontrada no YouTube do Centro de Mídia São Paulo, que muitas das coisas que a gente trabalhou na aula passada a gente vai reforçar e trabalhar nessa também. Isso mesmo. E eu vou estar acompanhando vocês no chat hoje. Gostaria que vocês já pegassem lápis, caderno, borracha, as mesmas atividades que fizemos na aula passada também, para a gente dar uma continuidade e aproveitar a aula da melhor maneira possível. Beleza, então vamos retomar a ideia de paralelas e transversais, né, Rafa? É isso aí. Então, olhando na tela de vocês, nós vamos retomar essa ideia. Na tela de vocês está o seguinte, então, o que são paralelas e transversais, né? Se vocês observarem os dois esquemas, uma indica uma paralela, onde apresenta duas retas, né? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, e a outra não. Qual que você acha que é a certa, Rafa? Bom, acho que é a primeira, né, ô Jonas? Isso, a primeira, a reta R e a reta S, elas são paralelas, elas nunca se cruzam, né? Se você Ah, prolongar, no esquema B, se você prolongar as duas retas, em algum momento elas vão se cortar. No vão mesmo, caso, a porque reta elas têm R. inclinações diferentes, né? Isso mesmo. Perfeito. Em algum momento elas se cortam. Por isso que, no caso, elas não são paralelas. Lembre-se, isso aí vocês podem até anotar no caderno. Retas paralelas não se cruzam, né? Elas sempre ao infinito continuam paralelas, né? Jonas, tem um conceito que a gente estuda, mas é muito mais técnico, né, o pessoal para a universidade que discorda um pouquinho disso, né? Mas Isso é verdade. não cabe a discussão agora, né? Isso é verdade, isso é verdade. Tem algumas teorias que elas se cruzam ao infinito, né? Mas são Verdade. teorias apenas e não cabe aqui ao caso. Relembrando algumas aulas que vocês tiveram, na tela de vocês vai aparecer uma construção que vocês tiveram no GeoGebra, né, Eu me Rafa? recordo, eu montei no GeoGebra ângulos congruentes, ou seja, ângulos correspondentes com os mesmos valores, e ângulos suplementares. E a gente falou vários termos, como alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Também falamos de ângulo oposto pelo vértice. Isso mesmo. Então, nessa ideia aí é só para vocês darem uma retomada. Então, vamos lembrar alternos internos e o que são esses colaterais, Ah, essa né? atividade nós fizemos na sexta-feira. Eu me recordo dela. Já foi feita? Então, Já. dá uma olhada aí. Se vocês olharem no azul, os dois Hum. ângulos azuis, Rafa. Ah, ó, eu consigo observar que esses dois ângulos azuis, eles estão um do lado e outro do outro. Isso, Então eu posso dizer que eles são alternos? isso mesmo. Eles Mas são Jonas, alternos aí na posição, não é? ah, perfeito. Mas eles são alternos, eles estão fora ou estão dentro? Eles estão fora. Eles estão fora, digamos assim, fora das retas paralelas, né? Eles não estão Isso. entre as retas paralelas, estão fora delas. Então eles são Então, alternos internos. isso, externos, né? Alternos externos, isso. E toda Isso, vez que eu ouço alternos, eles são correspondentes ou congruentes, eles possuem o mesmo valor. isso mesmo. Eles sempre vão possuir o mesmo valor por ter uma correspondência. Os valores de ângulos, nesse caso, são iguais. Nunca podemos esquecer isso, né? Ah, entendi. Então, se por exemplo aquele azul ali, ele aparentemente deve ter uns 60 graus, né? Possivelmente. Então, 60 graus, os dois ângulos têm o mesmo valor, dois ângulos têm 60. Uma Isso mesmo. suposição, né? Isso mesmo. Mas Ah, também tem outro alterno externo ali. No caso é o rosa. Se você muito olhar os bom. dois rosas, também são alternos externos. Ambos estão na ponta, né, como você bem colocou, e eles são externos, né? Então, os Ah, dois possuem o mesmo valor de não é que ambos ângulo. estão na ponta. Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Eles estão Isso. alternando os seus lados. Isso mesmo. Ah, muito bom, Jonas. E o verde? Então só para completar. Então, o rosa eles têm o mesmo valor também? Sim, o mesmo valor, são correspondentes aí Ah, no muito caso. bom. O verde eles estão do mesmo lado. Isso mesmo. Colaterais. Colaterais. Mas tem uma definição de colateral, não tem, Rafa? Tem sim. Se Qual ele é que é a colateral, definição? a soma dos seus ângulos é 180. Eu também costumo chamar de ângulos suplementares. Beleza, então vamos tentar entender aqui no desenho.
Nós estávamos falando desses dois aqui, não é isso? Ah, mas esse R e S, elas são paralelas? São paralelas. Senão não dá para fazer. Não dá para Só fazer. consegue fazer se são paralelas, certo? Eu juro que tá paralela. Não, Eu juro que tá paralela. Então, A intenção foi de ser paralela, certo? é isso mesmo. Elas são paralelas. Bom, vamos assumir que elas são paralelas. Beleza. Então, se eu olhar esses dois ângulos aqui, nós já colocamos ali para eles na tela, né? Vamos brincar um pouquinho? Eles são o quê? Colaterais, não é isso? Isso. Coloca nesse primeiro ângulo ali, que está a intersecção da reta R, né? Coloca 60 graus aí. Aqui? É, Beleza, 60 graus. 60 graus. É uma suposição, tá, gente? A gente Pode não ser mediu qualquer ali. valor. Aham. Aquele ângulo de baixo, quanto será que ele vale? Quanto Vamos que chamar vale? de X? Vamos chamar de X? Beleza, então aqui é X. Ah. Ok? Ô, Jonas, vamos pensar comigo. A soma desses ângulos tem que dar 180, certo? Sim. Vamos ver se tá certo. Essa é a definição, né? É a definição. Essa é a definição de colaterais, né? Fechou. Como eles são colaterais, tem que dar 180. Ah, então se um é 60, o outro é o que falta para 180. Beleza, então eu tenho um valor X, né? Mais 60, tem que dar o que a gente chama de 180, não é graus. isso? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Quanto que deve ser? Subtrai, não é? É isso aí. Então fica 180 menos 60? Menos 60. Quanto que dá isso aqui? Dá 120. Isso. Então, Agora ficou muito fácil. ele é 120. Dá um outro exemplo aí. Coloca até de uma outra cor aí. Você tem um De canetão uma outra azul? cor? Tem Aqui, de ó. outra cor aqui. Coloca dois aí, vamos ver se a gente sabe também. Posso colocar do outro lado? Coloca aleatório. Vou colocar aqui do outro lado, pode ser? Pode ser. Beleza. Então aqui vamos colocar 30. Não, então, mas o de cima deve ser 120, porque é raso, né? Coloca X no de baixo. Aqui? Não, olha lá em cima. Aqui no Esse X. deve ser 120. Aqui sim. É, porque é um ângulo raso que faz com a reta R ali. Isso aqui ele faz. Ah, lembrando, o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Isso mesmo. Então coloca 120 aí em cima Isso. e coloca X embaixo. Quanto Agora- será que vale o X? Caminho contrário, não é isso? É a mesma coisa. É. Eles são colaterais. Então eu tenho a mesma ideia. X mais 120, né? Desculpa. X mais 120. Tem que dar 180. Se eu jogar para o lado de lá, Vai eu vou ficar- ter 180 menos 120. Meu valor de X aqui, 60, não é isso? Não, Jonas, eu acho que ficou muito fácil agora. Vamos para uma outra explicação? Vamos continuar. Então, Vamos lá. na outra ideia aí para vocês, nós vamos identificar os ângulos, não é isso? Sim? Só que aí nós vamos ver mais de uma reta paralela, né? Ah, esse exercício foi um desafio, não foi? Isso. Que a gente passou na última aula. Tem até a resposta dele lá, não foi? Isso mesmo. Nesse daí, nós podemos verificar que a reta R e a reta S são paralelas, a reta T e a reta V também são paralelas, não é isso? É um show de paralelas. Então, se eu movimentar o X ali, né, na questão A, se eu movimentar o X, Essa movimentação você faz através de congruência, né? Por Isso exemplo, se mesmo. aquele valor X tem um valor, o de vermelho vai ter o mesmo valor. isso mesmo, Ah, de muito bom. correspondência, é isso mesmo. Então, como o valor ali onde está o X em vermelho é correspondente, então eu posso definir que ele é o que do ângulo de 85? Ah, então eles estão no mesmo lado. Mesmo lado, compartilham da mesma lateral. Colaterais. Isso, E eles se são eles- colaterais, estão para... Estão para fora, mas, enfim, tanto o colateral interno quanto o colateral externo, eles são suplementares, certo? Sim, isso mesmo. Ah. Então, é 85. Falta quanto para 180? É aquele esquema, né? 180 menos 85, 95 graus. Isso mesmo, a resposta está ali, ó, A gente 95 já fez, graus. a já maioria tinha acertou feito, na aula né? passada. E na o letra outro B? é a mesma coisa. Então você pode movimentar a letra X no correspondente, ó. Eu movimentei a letra X no vermelho ali no correspondente dele. E aí eles viraram alternos internos? Isso mesmo. Ah, por isso que deu 85, que é o mesmo valor. Isso, é o mesmo valor. Ah, Jonas, agora eu tô entendendo tudo. Beleza? Se a gente continuar nessa mesma ideia, nós também podemos ter várias paralelas, né? Nesse caso aí são 3 retas Ah, paralelas. RST. Isso Essa atividade a mesmo. gente fez na última aula, não foi? Isso mesmo. Ah, e assim, a gente aprendeu também, através de uma demonstração do GeoGebra, que se eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, os seus segmentos eles são proporcionais, eles possuem a mesma razão. Inclusive tem uma demonstração bem legal no GeoGebra também, Sim, na isso aula mesmo. passada. Acessem lá, foi uma aula que aconteceu no dia 4, não foi? Isso na mesmo. sexta-feira. Então nessa daí eu posso dar uma definição para eles de razão, né? Sim. 3 está para 2, como 6 está para x, não é isso, Rafa? Ah, então quer dizer que os segmentos têm a mesma razão, é isso que quer dizer. Então tá Isso certinho. mesmo. Só que pensa assim, ó, eu tenho 3
virou 6. O que que aconteceu aí? Dobrou. Dobrou. Beleza. Então eu tenho o dobro, não é isso? Perfeito. Então dobra embaixo também? Dobra embaixo também. Ah, mas Então assim... 2 pro x ali tem que dobrar, não é? É verdade, isso aí. Por isso que a resposta é 4, né? A gente viu isso, né, numa aula sobre grandezas proporcionais, né? Sim, isso Ah, mesmo. mas ele pode resolver também usando uma simples equação do primeiro grau. Sim. Dá para resolver? Claro. Se você fizer uma multiplicação em cruz também dá certo. Você pode fazer vários modelos, né? Essa é a multiplicação. Mas enfim, a gente tá fazendo muito, né, Jonas? Isso aí foi só para relembrar os assuntos da aula passada, né? Vamos para a atividade 1? Beleza. Essa é uma atividade que está no caderno do aluno, na página 26, se eu não me engano. Tá certo? Essa é uma atividade para você encontrar o valor do x, que é o ângulo que está em verde. Tem a letra A e a letra B. O chat está aberto, estou vendo o pessoal já respondendo bastante, falando que está presente. Jonas, estão achando que aqui é a lista de chamada, mas isso não tem problema. Mas vamos lá. A resposta do A e a resposta do B. Isso, eu quero saber os valores de x para os dois, não é isso? Perfeito. Perfeito? Quanto tempo? Acho Uns que 3 minutos, 4? 3 minutinhos tá bom. 3 minutos? 3 minutos. Beleza, então 3 minutos para vocês executarem. Respondam no chat o que vocês acham, tá bom? Bom trabalho, estarei acompanhando as respostas de vocês. Olá pessoal, estamos de volta, o pessoal participando bastante do chat aqui, Jonas, estou gostando de ver. E eu vou falar algumas respostas dos alunos. O Gustavo, o Mário, o Sérgio e o Matheus, eles colocaram respectivamente para a letra A e B 95 e 85 graus. A Andressa, Boa. não sei se ela respondeu somente a primeira, porém ela me deu uma resposta apenas. Ela colocou que era igual a 95. Os professores mandando um abraço para a aula, desejando boa aula. Vamos responder, Jonas? Vamos lá. Então, para resolver
essas paralelas, nós vamos fazer a mesma ideia de movimentar a letra X, né, Rafa? Para tentar facilitar e enxergar ele de uma forma melhor. Através de congruência, né? Isso. Então, se nós pudermos ver aqui é o primeiro. Então, eu tinha lá o 85, então são retas paralelas, né? Eu tinha lá o 85 e eu tinha o X. Eu posso movimentar ele, eu posso colocar ele aqui, não posso? Pode, porque se você colocar ele aí... O que eu vou ter? O X? É. O X pode colocar o X aí. E aí o que eu vou ter comparado ao 85? Ah, eles vão estar na mesma lateral, não é? Isso, então eles serão colaterais? Isso mesmo. Ah, Jonas, então se eles são colaterais, vamos pegar a definição. Vamos Alternos internos... Oh, perdão, se tem alternos, eles são correspondentes. Se são Sim. colaterais, eles são suplementares. Isso mesmo. Então a soma deles, né? Então somando os dois, tem que dar 180, não é isso, Rafa? É isso aí, Jonas. Beleza? Então se eu substituir aqui, né? Jogar para lá, eu vou ter 180 menos 85, não é isso? Bom, Gustavo, Mário, Sérgio, Matheus acertaram a primeira, porque eles colocaram 95 graus. Certinho, é isso mesmo. E a segunda, Jonas? Graus. E a segunda? A segunda eu vou na mesma ideia. Duas paralelas, não é isso, Rafa? Perfeito. Então, duas paralelas. R e o paralela X S, T paralela V. está nessa posição. Eu posso movimentar o X para onde eu quiser, não é isso? Pode. O que você acha de colocar ele aqui ou aqui? Qual que você prefere? Não, na verdade, Jonas, o X ele já está até... Você já já tá movimentou, numa posição. porque ele estava ali na posição do S. Olha lá a imagem. Ah, Ele então... estava ali embaixo. Ixi, Ui, você já avançou, hein, Jonas? já pulei um passo aí. Ah, mas não está errado. Então, se eu movimentar ele aqui e aqui, eu posso ainda colocar ele aqui, não é? Olha como eu posso andar com um X. Não é isso? Pode. Isso é visual. Então, né? visualmente, eu já consigo localizar o valor de X, não é? Oposto pelo vértice. Mas lá embaixo mesmo, você já tinha a notação de alternos externos. Isso mesmo. Ali você só comprovou que eles são iguais mesmo, né? Isso mesmo. Ou seja, o X aqui é 85, como a maioria respondeu, né, Rafa? Então a letra A é 95 graus e a letra B 85 graus? Isso mesmo. Ah, muito bom. Isso mesmo. Vamos para mais um exercício? Vamos. Então, no próximo exercício na tela aí para vocês, vai aparecer para encontrar o valor de X no caso, né? Isso. 3 paralelas e 2 retas que cortam, né? Esse está na página 33 do caderno do aluno. Isso mesmo. Então eu quero encontrar o valor de X para esse exercício. Quanto tempo você acha que é possível? Ah, eu acho que uns 4 minutos, né, Jonas? Uns 4 minutos? Tem uma equação do primeiro grau. Bom, lembrando que o objetivo desse exercício é encontrar o valor do x. E nós já vimos que se temos retas paralelas cortadas por transversais, esses segmentos eles são proporcionais. Ou eu posso dizer que a razão entre eles é a mesma. Isso mesmo. Então, uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Teorema de Tales, né, Jonas? Isso, teorema de Tales. Isso mesmo, Rafa. Então, 4 minutos ou 3? Pode ser 4. Pode ser 4? Você que manda, Pode Jonas. ser 4, pode ser 4. Então, bom trabalho para vocês. Vou estar acompanhando vocês no chat.
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal participando bastante, a maioria no chat falando a resposta 3. Gostaria também de parabenizar um professor empenhado, Danilo com Y. Não deve ter muitos Danilos, né? Então, o Danilo está incentivando os alunos a responder. Alguns alunos estão falando que está difícil essa aula, né? Identificar onde que vai pegar a proporção ou não. Bom, realmente esse conteúdo não é um dos conteúdos mais fáceis, né? Mas a gente está aqui para ajudar você. O professor também está te auxiliando de forma remota e todos estamos juntos nessa luta aí para o aprendizado. Jonas, vamos resolver essa questão com os alunos? Vamos sim. E vamos fazer de duas formas. Eu vou colocar a primeira resposta na tela para vocês identificarem que é um formato de vocês resolverem. Só que não vamos fazer de outro jeito também, né, Rafa? Sim. Na tela de vocês aí está Jonas, a proporcionalidade. Eles acertaram, né? Colocaram 3. Está a proporcionalidade. Então tá lá, x mais 1 refere-se ao 4, então colocaram a fração x mais 1 sobre 4, e o 5 proporcional ao 5. Ô Jonas, deixa eu ver se eu entendo direitinho para o que está acontecendo ali. Eu monto duas frações. Isso mesmo. A primeira fração eu monto com os segmentos da reta, de uma maneira bem simples, da reta da direita. Isso. E a segunda fração eu monto com os segmentos da reta da esquerda. Isso mesmo. E aí eu faço uma igualdade entre elas porque a razão é entre igual. as duas, isso mesmo. Ah, existe Jonas, por que você não falou isso aí. antes pra gente? Existe proporcionalidade aí, né, Rafa? Então as frações têm que ser iguais por esse modelo, né? Então elas são proporcionais, o tamanho dela, né? Isso só acontece porque as retas A, B e C, como vocês podem ver na tela, elas são retas paralelas. Isso mesmo, só nas paralelas acontece geralmente esse formato, né? Bendito seja Tales. Tales de Mileto. Então, aí é uma das resoluções, mas vamos tentar pensar em outra, né? Pensando em outra resolução, nós podemos pensar o seguinte. Como foi colocado na tela, Rafa? Estava assim, né? Ó, x mais 1 é proporcional a 4, não é isso? Perfeito. E ele falou que 5 é igual a 5, não é isso? Proporcional. Quando ele fala que 5 é igual a 5, eu posso falar que o segmento de cima da reta S é igual ao segmento de baixo? Isso mesmo. Então quer dizer que esse segmento é igual a esse. Se eu falo que esses dois segmentos são iguais, o que acontece com esses dois? Eles são iguais também porque a razão é igual. Isso mesmo. Então eu posso falar que x mais 1 é igual a 4. Neste caso, essa é a proporcionalidade, né? Então, 1 está positivo. Se eu resolver aqui, eu vou ter 4 menos 1. Ou seja, como muitos responderam, x é 3. Olha, um parabéns especial ao Iago, a Jennifer, a Ana e a Fernanda. Ambas as pessoas, né, responderam 3. Isso mesmo. Outro modelo de você executar seria pela distributiva como a gente discriminou no slide, né? No slide ele discrimina muito essa ideia distributiva também, que mais pra frente nós vamos abordar ela e falar um pouco mais sobre isso, Se aprofundar, né? Porque algumas coisas já foram trabalhadas no 8º ano. Isso mesmo. Tá bom? No próximo aí, nós vamos ter a mesma ideia de proporcionalidade. Essa ideia de proporcionalidade que nós vamos enxergar nesse próximo, dá para fazer na mesma ideia de cálculo mental também, né? Ou você enxergar qual proporção tem entre eles ou não. Rafa, nessa próxima daí... Acho que 2 minutos, né? Acredito que sim, mas vamos ver uma coisa. Estou tendo um déjà vu com essa imagem. Eu acho que eu já a vi em algum lugar. Se eu olhar essas retas, então eu penso na reta R, na reta S e na reta T. Só de olhar para elas, eu já identifico uma coisa que elas são paralelas, não é isso? Perfeito. E no enunciado ele tem que deixar claro também que elas são paralelas. Mas isso. Está bem claro ali no enunciado. Então, se eu sei que elas são paralelas, então existe proporcionalidade entre as outras, não é isso? Então, quando existem proporcionalidades entre os segmentos. Isso, entre as outras que cortam, não é? Então, os segmentos entre os segmentos entre das eles, retas. Isso, muito então, bom. Então, nós temos que ver entre os segmentos de todos, não é? Uhum. Então, nessa daí dá para fazer também uma proporcionalidade. 2 minutos? 2 minutos. Lembrando que é para encontrar o valor de x. Bom trabalho para vocês.
Olá, pessoal, estamos de volta. O chat, pessoal, está respondendo bastante. Alguns comentários interessantes que eu olhei aqui no chat. A Stephanie está elogiando a aula, falou que a aula está top. Ainda bem, né? Assim como a professora Abina também. Muito bom, pessoal. A gente agradece, a gente sempre tenta fazer o melhor possível. Agora vamos lá. O Guilherme, ele falou que x é igual a 3 e disse que fez o cálculo pela regra de 3, a fórmula cruzada. O que seria essa Boa. fórmula cruzada? Tem a ver com a aula de história de cruzadas? Não, né? Não, nesse caso não. Nesse caso Você mostra pra gente não tem a depois? ver. A gente faz sim. Ah, então tá bom. Natália também disse que está gostando da aula. Vamos resolver? Vamos resolver? Vamos. Então, na tela eu vou mostrar para vocês a resolução primeiro, né? Então, se você vê a proporcionalidade que nós tínhamos feito anteriormente, daria para entender que 4 para 2 é a metade, então de 6 para x é outra metade, né, Rafa? Então eu posso localizar que é 3 a resposta. Só que vamos fazer então pela regra cruzada, que nem colocaram, que é uma outra opção, uma outra forma, Contribuição um do outro Guilherme. modelo, né? Vamos, que nem o Guilherme pediu, Porque nem vamos fazer. todo mundo consegue fazer pelo cálculo mental, né? Essa Nem proporção todos, assim. isso mesmo. Vamos atender a todos, então. Então vamos primeiro definir, como você tinha colocado, a ideia do cálculo de uma seguinte forma. O que é proporcional ao que é proporcional, né, Rafa? Ah, eu lembro que eu havia comentado que se você pegar um segmento de reta, você pega aqueles dois segmentos e monta uma divisão. Isso Lembrando que é o mesmo. segmento da reta transversal, a reta que está cruzando. Isso mesmo. Então eu posso colocar esses dois aqui. X está para 2, assim, no caso? Isso mesmo. Então Ou eu x posso sobre 2? escrever x sobre 2. Ah, Tudo bem? Então eu tenho que pegar os elementos aqui que são proporcionais, não é isso? perfeito. E do Beleza. outro lado também? Do outro lado a mesma coisa. Grande 6 Thales. e 4. Beleza? Uhum. Qual que é a ideia do cruzado aí, né? A ideia do cruzado é eu poder fazer uma multiplicação, né? Na Que os prática, né, dois a gente termos- usa, mas na prática a gente usa uma questão de proporcionalidade, né? É como se a gente Isso. multiplicasse um lado por 2, ou multiplicasse um lado por 4, o outro por 4 também, né? Isso mesmo. Mas é um jeito prático que muitos professores usam e que acaba dando certo, né? Isso mesmo. Essa multiplicação que a gente chama de cruzada aqui facilita muito até a visualização, né, Rafa? Então Uhum. eu vou ter uma multiplicação x vezes 4. Vou escrever aqui, ó, 4x. E eu vou ter uma multiplicação do outro aqui, ó, 6 vezes 2. Beleza? Ah, e seria a mesma coisa se eu multiplicasse para em cima virar 4, eu multiplicasse por 8, talvez? Em cima e embaixo por 8? Acho que Também sim, né? seria possível. Seria possível para resolver essa Mas não conta vamos assim. confundir. Vai dar onde você parou ali. Beleza. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 6 vezes 2 eu encontro como 12, não é isso? Ah, 4. Vamos dar um exemplo. 4 laranjas custam 12. Cada laranja custará? 3. Isso mesmo. Puxa vida. Ou seja, eu estou dividindo o 12 por quanto? por 4. Isso mesmo. Então eu vou dividir o 12 por 4 e vou encontrar o 3, Olha, eles como a acertaram. maioria falou. Isso mesmo, Rafa. Muito bom, parabéns. Tá? Então, esse é um dos modelos, é uma das formas que vocês podem utilizar, que é muito comum, muitos professores se utilizam dessa ferramenta, que é até mais fácil às vezes para vocês localizarem e enxergarem. Só tomem cuidado, prestem atenção nas paralelas, para não se perder no que é a paralela, né? Então, você enxergou as paralelas e quem que é a proporção, né? Tomar muito cuidado com isso. Bom, então a partir daí nós temos duas deduções, né? A primeira que é em relação aos ângulos, que a gente consegue encontrar ângulos congruentes e suplementares, e a segunda é dos segmentos proporcionais, ou Isso. segmentos que possuem a mesma razão. Isso mesmo, beleza? Você sabe o que me lembra? Me lembra a aula de razão que nós demos aqui também, né? Que facilita muito, Tudo né? linka, né? E assim, é muito importante esse conteúdo, né? Que aí a gente dá a base para a semelhança de triângulos, que posteriormente vem para o teorema tão famoso, que é o Teorema de Pitágoras. Nós vamos chegar lá, logo vamos chegar lá, né? Vamos sim. Vamos para a última atividade? Vamos, essa atividade final, um desafio para eles, que está na página 34 do Caderno do Aluno. Vai aparecer na telinha de vocês agora? Vamos lá, quer que eu leia ou você lê? Pode ler. Então vamos lá. Na figura a seguir, temos que o segmento DE, olha a notação de matemática, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Se eles são paralelos, eu posso usar aquela relação de proporcionalidade, né? Isso, essa é a ideia, né? Poxa vida. Considerando a propriedade do teorema de Thales nos triângulos, encontre a medida x. Isso mesmo. Então,
uns 3 minutinhos para eles fazerem? 3 minutinhos, a gente volta, responde e aí a gente finaliza a aula. Pode ser? Fechado, sem problemas. É Vamos isso lá. aí, tá bom? Bom trabalho para vocês. Olá pessoal, estamos de volta. Muita gente participando do chat, elogiando a aula, falando que gostam de matemática. Teve um aluno, inclusive, que falou assim: professor, alguém me explica, por favor, o que é o teorema de Tales e o teorema de Pitágoras. Bom, Tales é o que a gente já está explicando, né? E Pitágoras não chegou o seu momento ainda, vai chegar. Aliás, você pode até dar uma pesquisada na internet, olhar algumas coisas, mas a gente ainda está construindo conhecimento para chegar em Pitágoras, que explica muita coisa. Mas vamos pensar em Tales primeiro, né? A Jessie Lima falou que a resposta é 3, a Adriele, a Ágata, o Ander, a Maria Eduarda falou que é 3, a Larissa falou que é 8. Vamos lá, quem será que acertou o exercício? Então, para essa resolução, como muitos perguntaram aí, o teorema de Tales é a proporção entre os lados, né, Rafa? Então, quando você tem essa paralela, você encontra o teorema de Tales no triângulo, né? Então, ele forma um triângulo como está na figura. Ah, verdade, que a gente antes via só nas retas, né? Agora a gente está passando para o triângulo. Isso mesmo. E nessa proporção, nós vamos enxergar o mesmo formato. Então, na tela de vocês está a resolução. Olhando a mesma ideia, nós temos 4 está para 2, como 6 está para x.
fazendo a mesma proporção aí, multiplicando em cruz, ou vocês resolvendo de uma forma de proporcionalidade, encontramos o mesmo valor de 3, né, Rafa? Ô Jonas, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando eu falo que 4 está para 2, eu falo que o primeiro segmento é o dobro do segundo. Isso! Ah, muito bom. Aquele segmento AD, no caso, é o dobro do segmento DB. Isso mesmo. E como eles são Proporcionais, o outro tem que seguir o mesmo raciocínio. Isso, se você tem 6, o outro valor, obrigatoriamente... Também tem que ser a metade. No Isso. caso, o segmento AE tem que ser o dobro do segmento EC. Volta lá e imagina a gente, para os alunos acompanharem o raciocínio. Isso mesmo. Então, 4 está para 2, assim 4 está para a sua metade, assim como 6 também está para a sua metade. Que no caso é 3, né? Agora ficou mole, hein? Beleza? Vamos fechar por aqui, Jonas? Por aqui tá tranquilo. Espero, gente, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aproveitado a aula. O nosso objetivo é sempre esse. Dúvidas, sugestões, a gente está sempre aberto também. Converse com seu professor que em meio à quarentena deve estar de alguma forma disponível de forma remota para ajudá-los. Isso mesmo, agradeço a presença de todos, foi um prazer estar com vocês. Tomem cuidado, é muito bom estar aqui e peça ajuda para o seu professor, continue com ele e ele vai passar mais atividades e semana que vem nós vamos ter mais aulas aqui, né? Lembrando que a semana que vem vai ser mais ou menos a última aula do bimestre, depois a gente vai ter uma semana de estudos intensivos, né? Isso mesmo, tá É bom? isso aí. Continuem acompanhando as aulas, revisem as aulas novamente, que estará disponível no YouTube do Centro de Mídias, né? Isso mesmo, agora inclusive tem um canal do 9º ano do Centro de Mídias, né? Tudo bem, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau.